Oi, galera do 8º ano, dando continuidade ao nosso estudo sobre elementos coesivos. A nossa aula de hoje é sobre conjunção coordenada. Para isso, eu peço que vocês peguem o livro de vocês e abram na página 49. Lá, vocês precisam também completar nos espaços que tem com alguns exemplos. Você pode usar o que eu estou colocando aqui e você pode criar o seu exemplo também. Fique à vontade. Como eu disse na aula anterior, existem duas palavras bem conhecidas da nossa língua, com conceitos parecidos e que andam juntas: a coesão e a coerência. A coesão é o sentido e a coerência é a escolha de palavras. Coloquei aqui uma pequena tabelinha com conjunções coordenadas. Nós temos 5 tipos. Esses 5 tipos vão dar sentidos diferentes para uma frase dentro de um texto. Por exemplo, eu quero dar uma ideia de soma. Então, eu vou usar algumas conjunções aditivas. Nossa, mas eu quero dar uma ideia de oposição. Então, eu vou usar alguma conjunção adversativa. Ah, mas eu quero dar uma ideia de alternância, um sentido de alternância para o meu texto. Então, eu vou utilizar conjunções que me passem esse sentido para a frase. Aqui, eu coloquei apenas alguns exemplos. Então, eu peço que vocês acompanhem o livro de vocês, na página 49. Há alguns espaços para que vocês preencham as frases. E também peço que vocês grifem as conjunções, porque elas não estão destacadas. Elas estão separadas em tópicos, mas elas não estão destacadas. Assim vai ficar mais fácil para você estudar. Aqui eu coloquei na aditiva, que dá uma ideia de soma, o e, o mas também, o bem como. Mas aí no livro de vocês tem o além disso, disto e daquilo, quanto, a palavrinha quanto depois da palavra tanto. Também tem o nem. E o nem só pode ser quando eu consigo substituir pelo e não. Tem mais alguma aí? Acho que não. Tem um etc. aí dando uma ideia que há uma continuidade, que existem outras, mas que eles resumem por essas, e eu digo que essas são realmente as mais utilizadas. Na alternativa, você pode usar ela dobradinha ou apenas uma vez. A gente tem o ou, vou colocar aqui como dobradinha, ou, ora, quer, já, e etc., que está como terceiro item aí no livro de vocês. A adversativa dá uma ideia oposta. Eu tenho algo positivo e depois negativo, ou algo negativo e depois positivo. Já explico isso em exemplo. A gente tem o famoso mas, que eu posso substituir por porém. E precisamos ficar atentos à palavrinha mais, com a letra I aqui entre a vogal A e a consoante S. Porque na nossa oralidade nós temos essa mania, esse costume de colocar uma vogal na pronúncia. Mas se eu consigo substituir na frase esse mas por porém, ou mais por porém, então é sem o I. Prestem bem atenção nisso. Outra ideia, ou outro sentido que as conjunções elas podem trazer é de explicação. São as conjunções explicativas. Temos o pois, que eu posso trocar pelo porquê, e temos o que eu também consigo trocar pelo porquê. E lembrem-se, porquê junto, sem acento, tá, pessoal? Como conjunção coordenada explicativa. Já também posso passar uma ideia conclusiva. Portanto, então, logo, por isso, pois, assim. Tem aí esses exemplos no livro de vocês também. Para isso, pessoal, fiquem atentos à palavrinha pois, porque pois pode ser conclusiva e pois pode ser explicativa. A minha dica é, eu consigo substituir pela palavrinha porquê, então ela é explicativa. Tem até aí no livro de vocês que ela fica, o pois conclusivo, ele é pós-posto. Ele vai aparecer depois do verbo, tá bom? Outra coisa também que é muito importante ressaltar aqui é que vocês percebem que para
cada tipo, eu não tenho só uma palavra, eu tenho várias palavras, são sinônimos, a gente pode alterar. Então, em um texto, uma das maneiras de não ficar repetindo a palavra, para que ele fique cansativo, a gente pode alternar. Por exemplo, eu usei mas. Já usei uma vez no meu texto. Então, da próxima vez que eu quiser passar um sentido de oposição, de adversidade no meu texto, eu posso trocar pelo todavia. E você pode até estar se perguntando, nossa, eu nem sabia que essa palavra existia na língua. Pois a aula de hoje está aqui para você saber que todavia é uma conjunção e ela equivale à palavra mas. Você pode trocar tranquilamente e o seu texto vai tirar aquela repetição de palavra e ter o mesmo sentido que você quer, por exemplo, na adversidade. Contudo, então usei mas uma vez, da próxima vez eu posso usar o contudo, depois eu posso usar o porém, não posso usar o mais, hein? Por favor. Ora, vamos supor que a aditiva, o e, que é muito comum, a gente escreve e várias vezes no nosso texto. Então, eu posso trocar pelo mas também, bem como. Então, eu posso fazer alterações de conjunções para o meu texto não ficar cansativo, tá bom? Seguem aqui, então, alguns exemplos. Essas frases eu tentei, o máximo possível, começar e deixá-las bem parecidas, para que vocês percebam que em frases tão parecidas, uma palavra pode mudar totalmente o sentido delas, tá bom? Quando eu coloquei aqui José desenha, eu tenho aqui uma ideia, ele desenha, só que ele não só desenha, mas também bem como pinta. Então, eu quero somar que ele desenha e pinta. E eu poderia ter utilizado outra palavrinha, como eu coloquei, mas também José desenha, mas também pinta. José desenha, bem como pinta. E teria o mesmo sentido. Aqui, essa minha frase me dá uma ideia de adição. Ela passa um sentido coesivo de adição. Portanto, essa conjunção, ela é coordenada aditiva. Já aqui, comecei bem parecido. José desenha, não pinta. Olha aqui, eu tenho uma coisa positiva, porque, poxa, José desenha. Não pinta é uma ideia negativa. Para esse sentido, eu vou precisar utilizar uma palavrinha, escolher uma palavra, um elemento coesivo que me dê uma ideia oposta, de adversidade. Então, eu vou utilizar o mas, que é o mais comum, agora com o i, para me dar uma ideia de positivo e negativo. Poderia ser algo negativo aqui e positivo depois da conjunção. Com essa conjunção, eu já vou acrescentar aqui uma vírgula, tá bom? Porque a vírgula acompanha as conjunções adversativas. Esse exemplo ainda, José desenha, mas não pinta, se eu usei mas uma vez no meu texto, eu posso utilizar outra conjunção adversativa. José desenha, porém não pinta. José desenha, todavia não pinta. José desenha, contudo não pinta. Então, eu posso trocar aí as conjunções para não ficar repetitivas. Outro exemplo. José desenha, pinta. Coloquei aqui uma interrogaçãozinha, né? Porque eu estou colocando, já não são ideias opostas. Mas eu quero saber se ele desenha e dentro dessa minha possibilidade aqui, só me cabe uma alternativa. José desenha ou pinta. Ora José desenha, ora José pinta. Tudo depende do sentido que eu quero colocar e como minha frase também está montada. Então, José desenha ou pinta, utilizei apenas uma palavrinha, ela não veio dupla aqui no meu exemplo, tá bom? José desenha e aprendeu na escola. Preciso de uma palavra que ligue e o sentido que pode ser colocado aqui para ligar essas duas ideias que estão acontecendo aqui na minha frase é a explicativa.
José desenha. Por que José desenha? Porque aprendeu na escola. Então, aqui eu posso também trocar pelo pois. José desenha, pois aprendeu na escola. Agora, José desenha que aprendeu na escola já fica um pouquinho esquisito. Então, isso pode acontecer. Mas em alguma outra frase, ele vai poder... a palavra que é possível e você vai conseguir trocar ali, substituir mentalmente pelo porquê. José desenha. É artista. Nesse José desenha é artista, eu estou dando uma conclusão, por exemplo, eu quero passar uma ideia conclusiva. Então, eu vou colocar José desenha. Portanto, é artista. Estou dando uma ideia conclusiva, vou até colocar aqui uma vírgula. Eu estou passando aqui uma ideia conclusiva dentro da minha frase. Então, percebam que elementos coesivos são sentidos diferentes e escolha de palavras diferentes para esses sentidos diferentes. E que eu posso também substituir para que não fique repetitivo no texto. Aqui, pessoal, só uma dica, na conclusiva, eu já sempre falo para vocês, meus alunos, que quando vocês vão fazer os textos do Ismael, eu brinco falando do Ismael, mas serve para qualquer texto. Quando você vai começar um parágrafo conclusivo, você pode começar com uma dessas conjunções, porque ele vai passar o sentido de conclusão, de término, de finalização ali dos textos de vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Tem mais um vídeo com mais exemplos das conjunções coordenadas.